Fala aí, galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, pessoal, hoje nós temos um novo tema aqui no nosso canal, tá? Lei dos cossenos, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Porém, antes de começar, aquele velho pedido, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá? Para nos ajudar a continuar motivados a criar conteúdo para o nosso canal matemático aqui. Perfeito? Beleza então, pessoal? Vamos começar então o nosso vídeo, mas antes a chamada da nossa querida e inconfundível vinheta. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar aqui, né, o nosso vídeo de hoje, tá? Nossa aula, cujo tema é Lei dos Cossenos, tá ali, né? Vamos trabalhar hoje a Lei dos Cossenos. Porém, para apresentar a Lei dos Cossenos, né, nesse vídeo nós vamos pular a questão da demonstração da Lei dos Cossenos aqui, tá? Nós vamos partir direto para as aplicações, resolução de alguns exemplos, tá? Para a gente entender direitinho como que isso funciona, perfeito? E até para esse vídeo não ficar também muito longo e muito cansativo, tá? Então vamos partir direto para o que interessa logo após a apresentação da Lei dos Cossenos, tá? Legal, então para a gente entender isso aí legal, né, a Lei dos Cossenos, vamos imaginar a seguinte situação. Tá ali, ó. Considere um triângulo ABC, né, de vértices ABC, né, tá aqui, de lados A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, cujo vértice A define o ângulo formado pelos lados B e C. Então vamos desenhar, né, essa situação aí, ó. Tá ali, né, nada demais. Triângulo ABC, né, tá aqui, ó, ABC. O ângulo aqui marcado em vermelho, né, que eu marquei aqui, formado pelos lados B e C. Ok? Então, olha só, o que me diz a lei dos cossenos, né? Sendo A o lado oposto ao ângulo A, né? Tá aqui, ó, o lado A minúsculo, oposto ao ângulo A lei dos cossenos diz que A ao quadrado, né, o lado A ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né, os lados B e C, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A, que é o ângulo oposto ao lado A. Tá bom? Isso vale para qualquer triângulo. Perfeito? Essa é a lei dos cossenos. Vamos ver aqui uma situação especial, tá? Se A é igual a 90 graus, né? Ou seja, se é um triângulo retângulo, se esse ângulo A é igual a 90, o que nós temos, né? Nós temos, utilizando aqui a lei dos cossenos, que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno de 90. Afinal, o ângulo A vale 90 graus, certo? Só que o cosseno de 90 é zero, né? Tá aqui, ó, cosseno de 90 igual a zero. Logo, a minha expressão fica A quadrado igual a B quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes zero. Só que 2 vezes B vezes C vezes zero é zero, né? Então, essa minha expressão ela se reduz a simplesmente A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é uma expressão muito familiar, né? É a expressão aqui do meu Teorema de Pitágoras, certo? Então, o Teorema de Pitágoras ele é um caso especial da lei dos cossenos, né? É quando o ângulo oposto ao lado, né, ao lado que eu estou querendo calcular, né, o seu comprimento, ele é igual a 90 graus, certo? E no caso aqui, como trata-se de um triângulo retângulo, né, o A é a hipotenusa, B e C são os catetos, tá? Então, um caso especial aí, né, da lei dos cossenos, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Muito bem. Vamos para algumas aplicações, né, que a gente vai entendendo melhor com alguns exemplos. Está ali o exemplo 1. Calcule o valor de x no triângulo abaixo. Está ali o triângulo, né? Considere cosseno de 70 graus igual a 0,342. Né? Ele te deu o valor do cosseno de 70 graus ali. O problema forneceu essa informação. Muito bem. Observe que x é o lado oposto ao ângulo de 70 graus, né? E eu conheço os lados que formam o ângulo de 70 graus, 340 e 510. Então, uma situação perfeita para utilizar a lei dos
dos cossenos, né? Que eu vou escrever aqui novamente, está ali. No caso aqui, o meu lado A, ele é o lado X, né? B e C são 340 e 510, e o ângulo A é 70 graus, né? Então, daqui em diante é só substituir e fazer os cálculos, né? Façamos isso. Então, tá ali, ó, o A é o X. Então, X ao quadrado igual 340 ao quadrado, mais 510 ao quadrado, menos 2 vezes 340 vezes 510, vezes o cosseno de 70. Então, vamos desenvolvendo, né? Fazer esses quadrados e esse produtinho aqui. Então, tá aqui, x quadrado igual 115.600 mais 260.100, menos 2 vezes 340 vezes 510 vezes o cosseno de 70, que o problema forneceu aqui, 0,342, está aqui, tá? Então, desenvolvendo mais um pouco, né? Somando esses dois termos aqui, ó, 375.700, né? Menos 2 vezes 340 vezes 510 vezes 0,342, tá aqui o valor. Desenvolvendo mais um pouco, né? Esse valor menos esse. X quadrado, tá aqui, resultado. O x vai ser a raiz quadrada deste valor, né? X vai ser igual a 507,04, que é o valor do meu x que eu estou buscando aqui. Certo? A lei dos cossenos é bem tranquila também, né? De se usar, de se compreender. O mais, né, desconfortável realmente são os cálculos ali, né? Com muitas casas decimais, às vezes são cálculos um pouco desconfortáveis, mas, né, que a gente consegue fazer com certa tranquilidade, fazendo devagarzinho, numa boa. Tá bom? Muito bem, esse foi o exemplo 1. Exemplo 2. Dois lados de um triângulo têm medidas iguais a 8 metros e 10 metros, e o ângulo entre esses lados é 120 graus. Determine a medida do terceiro lado. Bom, o que nós vamos fazer agora é tentar desenhar essa situação, né? Então, façamos isso. Ó. Dois lados de um triângulo têm medidas 8 e 10 metros e o ângulo entre eles é 120. Então, é, de certa forma, fácil de desenhar essa situação, né? Tá ali. Ó, um lado que é 8 metros, o outro lado que é 10 metros, o ângulo entre eles é 120, e ele quer descobrir o valor do terceiro lado, que eu chamei de x aqui, que é o lado oposto ao ângulo de 120. Novamente, uma situação boa para se utilizar a lei dos cossenos, né? Então, vou escrevê-la novamente, tá ali. E vamos utilizá-la. Novamente, o A é o meu x, B e C são os valores 8 e 10. Então, tá ali, substituindo, ó, x quadrado igual a 8 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, né? Que são os lados, 8 e 10. Menos 2 vezes 8 vezes 10, né? Vezes o cosseno de 120. Então, vamos lá, desenvolvendo, né? X ao quadrado igual a 64 mais 100, né? São os resultados aqui. Menos 2 vezes 8 vezes 10, 160. E o cosseno de 120, atenção, né? O cosseno de 120 é menos meio, né? Se você é um aluno do ensino médio, você provavelmente já conhece o círculo trigonométrico, conhece ângulos maiores que 90 graus, sabe que tem valores de seno e cosseno que são negativos e tal, tá? Então, aqui, ó, o cosseno de 120 é menos meio. E cuidado aqui, porque menos vezes menos dá mais, né? Ó, então, quando eu fizer menos 160 vezes menos meio, vai dar mais, ó. Aqui eu fiz 64 mais 100 dá 164 e menos 160 vezes menos meio dá mais 80. Então, atenção aqui para esse detalhe, né? X ao quadrado igual a 244, apenas somei, né? X vai ser igual a raiz de 244, que é aproximadamente 15,62 metros. Está ali o valor de x, novamente calculado com bastante tranquilidade, baseado na lei dos cossenos. Ok? Novamente, um pouco chata a questão, né, de fazer alguns cálculos com números desagradáveis e tal, desconfortáveis, mas a lei dos cossenos em si é bem tranquila. Tá bom? Muito bem. Um último exemplo aqui, o exemplo 3, né? Sabendo-se que cosseno de 30 graus igual a raiz de 3 sobre 2, né? Dessa vez ele deu o valor do cosseno em termos de raiz, né? Não em forma decimal. Determine a medida da menor diagonal do paralelogramo abaixo. Então, tá lá o meu paralelogramo, um dos ângulos é 30 graus, né? Tá ali.
E eu quero descobrir a diagonal menor, né? Que é daqui até aqui, né? Então vamos escrever ali, chamei de x. Veja bem, embora isso aqui seja um paralelogramo, né? Eu posso utilizar a lei dos cossenos para descobrir o valor de x. Por quê? Porque eu sei que aqui é 6, né? Se aqui é 2 raiz de 3, no paralelogramo esse lado é igual, né? O lado paralelo, os lados paralelos são iguais entre si. Então, se aqui é 2 raiz de 3, aqui também é 2 raiz de 3. Então, eu conheço os lados desse triângulo aqui, ó, que eu estou circundando aqui, ó, né? Então, eu sei que esse lado é 2 raiz de 3, esse lado é 6, e eu quero descobrir esse lado x. Então, eu vou utilizar novamente a lei dos cossenos, né? Está ali escrita novamente. E o meu x novamente vai fazer o papel do A, né? B e C vão ser 2 raiz de 3 e 6, obviamente. Então, vamos lá. Ó, x² igual a 6 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 ao quadrado, os parênteses, né? Menos 2 vezes 6 vezes 2 raiz de 3, né? Vezes o cosseno de 30. Agora vamos desenvolver isso aqui, né? 6 ao quadrado é 36, mais 2 raiz de 3, ó, 2 ao quadrado é 4, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3, está aqui, menos 2 vezes 6 vezes 2, 24 raiz de 3, né? Vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Desenvolvendo mais um pouquinho, ó. X² igual a 36 mais 4 vezes 3, 12. Esse 24 simplifiquei com 2 aqui, ó. Menos 24 com 2 deu menos 12. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Certo? Desenvolvendo mais um pouquinho, 36 mais 12, 48. Menos 12 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Aqui eu tenho que multiplicar primeiro, né? Então vai ficar x² igual a 48 menos 36, x² igual a 12. Então, x vai ser, né, raiz quadrada de 12, né? Tiro 2 daqui, faz raiz aqui do outro lado. E simplificando, né, esse radical fica x igual a 2 raiz de 3. Está ali o valor do meu x. Perfeito? Muito bem. Então, mais uma aplicação ali, né, da lei dos cossenos, tá? Dessa vez um probleminha um pouquinho mais elaborado, envolvendo também um paralelogramo. Perfeito? Legal. Pessoal, mais uma vez, espero que tenha ficado joinha, tá? Tem a listinha ali para o pessoal treinar a lei dos cossenos aí, tá muito importante no estudo dos triângulos. E já no finalzinho do vídeo, aquele pedido novamente, aquela curtida, né? Aquela comentário, aquela compartilhada no nosso vídeo. Mostre para seus amigos. Mostre para todo mundo que você conhece que é fã de matemática, para atrair mais seguidores para o nosso canal. Vamos fazer o nosso canal aqui explodir de seguidores, tá bom? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.